nós não cremos nesse profeta deles. E essa revelação sempre entra em contradição com as Escrituras. Como que a gente pode saber se Deus falou com Joseph Smith? É possível que você faça isso em relação ao Adventismo, os Mormons, porque eles ouviram Deus lá e ninguém viu. Então não tem como provar a palavra deles contra a nossa. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Esse daqui é o pastor Rodrigo Mocelin e ele falou para o seu público na internet, público grande que ele tem aqui na plataforma do YouTube, o seguinte: olha, eu tenho um teste esse que é infalível, segundo a propaganda do vídeo, e quem fizer esse teste vai descobrir o que é uma igreja e o que é uma seita. E aí, neste teste dele, foram reprovados Joseph Smith, presidente e profeta de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, consequentemente o presidente e profeta atual Russell M. Nelson, também da Igreja de Jesus Cristo, Ellen White, profetisa adventista, o Papa Francisco, Papa católico, e mais uma galera toda. Eu falei, minha nossa, esse teste muito me interessa, uma vez que eu sou santo dos últimos dias, e eu gosto de participar das conversas que acontecem acerca da igreja, como incentivou a nós o presidente Ballard no discurso Compartilhar o Evangelho usando a internet. Então é isso que eu vou fazer, vamos reagir e analisar de perto para ver se esse teste é isso tudo mesmo e no que ele está baseado. Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Antes da gente entrar nesse assunto, 2 recados muitíssimo importantes para ti. O primeiro deles é acerca das aparições que eu terei em canais, mídias, né, de comunicação e tudo mais. O primeiro é só para te relembrar que eu estou trabalhando para ir para a Rádio do Nordeste para poder falar com o pessoal, tá? Junto com membros da igreja da região. Então o que eu te prometi no ano passado vai acontecer no começo desse ano, só para você ficar ciente disso. E o segundo recado, ainda dentro das aparições, é o seguinte: é muito possível, está muito próximo de acontecer, tá? A gente está na tratativa ali das datas, uma aparição que é tremendamente importante que eu terei em um canal aqui do YouTube. Não vou revelar qual é para o público aqui do canal ainda, mas você vai saber disso para você que faz parte do clube de membros aqui do canal. Então quero dar esse privilégio a você que permite com que o meu trabalho continue aqui na internet, e eu deixo a afirmação, né, a seguinte afirmação: caso essa aparição aconteça, será provavelmente a maior aparição de um membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que fala ostensivamente a respeito da igreja em um canal do YouTube. E o potencial que tem essa aparição é gigantesco. Ou seja, é aí um canal que atinge milhões de pessoas. Ele já atingiu milhões de pessoas e continua superando esse número aí, mas de longe você não tem ideia. Então, é uma oportunidade muito legal que está sendo costurada aí nos bastidores e eu vou te contar para você que é membro do canal. Então, desde já, eu sempre vou me secando aqui nos vídeos, né? Você sabe que eu moro no litoral. Agradeço a você que é membro do canal e permite com que eu continue aqui a fazer os vídeos e a cumprir com o propósito do canal, que é modificar a percepção da sociedade brasileira acerca de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E você que ainda não faz parte do clube de membros, você precisa fazer isso. Não fica de fora disso tudo que a gente está realizando aqui. QR Code na tela, link no primeiro comentário fixado, na descrição e o próprio botão de Seja Membro. Vi que algumas pessoas falaram, olha, não tem a opção Pix para eu fazer parte do clube de membros. De fato, o clube de membros ele não disponibiliza essa opção. Você vai precisar de outra maneira, das maneiras que estão ali, para poder fazer parte do clube de membros, tá bom? É porque é o formato da coisa como ela é, do clube de membros. Precisa que seja dentro das opções que ele fornece. Tudo bem? Então, perfeito. Conto contigo. Você que está lá vai ter esse privilégio. Vai sair esse vídeo exclusivo te contando o que eu estou fazendo, o que eu estou preparando
você vai se surpreender. Muito bem, perfeito. Vamos ao vídeo, vamos assistir o que o pastor Rodrigo Mocelin falou acerca da igreja e de outras religiões também que ele mencionou. Vamos ver esse teste dele aí. Qual é o teste cabal? A pedra de toque que separa igrejas de seitas. Ou seja, igrejas, qual a diferença entre uma igreja, até com seus erros, mas de uma seita? Algo que não dá para você frequentar de modo algum. O que separa? As novas revelações. Ou seja, a crença de que o líder, o profeta, ele recebeu, o líder dessa seita, recebeu uma nova revelação. Algo que Deus não deu para os apóstolos e profetas, mas Deus deu para esse profeta. Então, perfeito. Destacando aqui, fica muito claro que ele não crê em profetas modernos, né? Ele não crê que Deus dê novas revelações à humanidade. Então ele entende que Deus fechou a boca, ele não fala mais nada para os seres humanos através dos seus servos, os profetas, mas vamos deixar ele concluir a argumentação aqui para a gente fazer o comentário. Há outros princípios que também classificam uma seita, mas este é o principal. E na realidade é justamente a partir deste princípio que outros princípios que classificam uma seita surgem. É justamente deste aqui, as novas revelações. A seita sempre tem um profeta que diz ter recebido uma nova revelação. Uma revelação que Deus não deu aos apóstolos e profetas, mas deu para eles. E é por isso, inclusive, que eles são exclusivistas, porque nós não cremos nesse profeta deles. E essa revelação sempre entra em contradição com as Escrituras, apesar de as seitas falarem que a Bíblia é infalível. Sim, algumas falam, a Bíblia é infalível, a nossa única regra de fé. Que o seu profeta, eles dizem assim, o seu profeta, o nosso... Então, só para você ficar ciente do que ele está falando aqui, ele está se referindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá, que fazendo a relação de Ellen White com a Bíblia, né? Porque muitos adventistas afirmam, você vai ter diferenças até dentro da fé adventista, mas os que eu conheço afirmam que Ellen White e os escritos de Ellen White não estão em pé de igualdade com a Bíblia, né? Ou seja, que a Bíblia teria uma importância maior. Aliás, esse é um dos grandes erros que o pastor está cometendo aqui no vídeo, que é analisar várias religiões de uma só vez. Porque cada uma vai se dar para as pessoas de uma maneira muitíssimo diferente. Por mais que você tenha o ponto em comum de profetas, né, não é a mesma coisa um profeta para membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias do que é para os adventistas do sétimo dia, certo? Para nós, Joseph Smith é uma coisa diferente do que Ellen White é para os adventistas, tá bom? Já vou falar mais sobre isso no vídeo, e esse é o erro que ele comete aqui. O profeta não está em pé de igualdade com a Escritura. Quer dizer, no começo eles falam isso explicitamente, mas aí falam que a Bíblia e o profeta deles está em pé de igualdade. Mas depois acaba muita pressão, eles acabam mudando oficialmente. Oficialmente dizem que não está em pé de igualdade, o seu profeta com a Bíblia. Mas na prática é isso sim. Então, apesar de falarem que o seu profeta não está em pé de igualdade com a Escritura, o profeta é sim colocado na prática em pé de igualdade e esse profeta é a base do ensino de toda a igreja. Portanto, como que a gente pode saber que Deus falou com Ellen White? Como que a gente pode saber se Deus falou com Joseph Smith? Curta, comente, se inscreva. Muito bem. Agora que ele citou o Joseph Smith, você já vê claramente que ele vai se referir à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E vamos lá. Primeiro erro do pastor aqui. Profeta, para nós, não é a base da igreja. A base da igreja é Jesus Cristo. Tudo que o profeta revelar tem que estar em conformidade com aquilo que Jesus Cristo quer, certo? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um em propósito, três seres distintos, mas eles sempre vão falar a mesma língua, para falar de um jeito simples aqui, e o que o profeta revelar tem que estar em conformidade com o que eles dão para o profeta revelar para a gente, certo? Então, não é que o profeta vai ser a base da igreja, mas é Jesus Cristo, sempre vai ser o cabeça, a pedra angular da igreja, certo? E aí, ele faz uma pergunta aqui. Como que nós podemos saber se o que foi falado a Joseph Smith, sendo ele um profeta, é verdadeiro? Como é que a gente pode analisar? Ele vai desenvolver um pouco mais a argumentação, mas essa é basicamente a pergunta dele, certo? Como que a gente pode saber? Primeiro, Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tiver falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, ou seja, Deus não lança em rosto para as pessoas pedirem sabedoria a Ele próprio. E não duvide como a onda do mar que vai e vem assim que a Escritura vai lhe dar. Ou seja, se você tem alguma dúvida se Joseph Smith é um profeta de Deus ou não, você pode perguntar a Deus que Ele vai te dar a resposta acerca dessa questão. E como é que essa resposta ela se manifesta? Uma das maneiras é como mostra em Gálatas 5:22, ou seja, os frutos do Espírito Santo, que são paz, amor, felicidade, tá? E todos os sentimentos provenientes do Espírito Santo. Então, como que a gente sabe a verdade? Da mesma forma que os apóstolos de Jesus Cristo sabem da verdade. O Espírito Santo, o Consolador que o Messias prometeu para eles. Da mesma maneira funciona para a gente, certo? Então, você vai perceber que ele vai argumentar aqui durante o vídeo como se a gente não tivesse um método de identificar a verdade, tá? Mas ele está errado, nós temos. Mas vamos deixar ele falar aqui um pouco. Bora para mais um vídeo. Vamos lá! Como saber que Deus falou conosco? Maomé diz que ouviu Deus. Ellen White, também. Joseph Smith, fundador dos Mormons, também. Mas como saber que Deus falou com eles? Por exemplo, com Ellen White. Como que os adventistas, podem provar que Jesus veio mesmo em 1844 para fazer juízo investigativo? Ninguém viu isso. Então, eles têm como provar? De forma alguma. Então, como que a gente sabe que Deus falou conosco? Em todas as religiões, a fé é baseada num salto de fé no escuro. Eles dizem, seus fundadores, dizem que tiveram uma revelação de Deus, mas eles não têm como provar isso. O cristianismo, o genuíno cristianismo, tem apenas a Bíblia como única regra de fé. Por que ele é único? Então vamos lá. Ele faz uma afirmação aqui. O cristianismo genuíno tem a Bíblia como única regra de fé. E aí, ele, de uma forma muito astuta, se utiliza da linguagem cristianismo, quando na verdade o que ele está querendo dizer, o que ele está dizendo efetivamente é protestantismo, que na visão dele é o cristianismo original, mas para você entender claramente, o que ele está falando é somente a fé protestante é verdadeira. Ou seja, somente aqueles que creem que a Bíblia é a única regra de fé, isso daqui é a verdade. O que é diferente, por exemplo, para os católicos e o que é diferente, por exemplo, para nós santos dos últimos dias. A Bíblia não é a nossa única regra de fé. E até a própria Bíblia não afirma isso. Isso é afirmado a partir de Lutero e depois de Lutero. Ou seja, a reforma protestante ela não é o cristianismo. A reforma protestante é um evento da história que foi importante numa série de coisas, que trouxe problemas e outras coisas também, mas não é o cristianismo por completo, certo? Tanto que a Bíblia vai dizer em João 21:25 que existem muitas outras coisas que Jesus fez e que não estão registradas, que não daria para registrar em todos os livros que se existe. Ou seja, se tem coisa que Jesus Cristo fez e nem todos os livros dá conta, a Bíblia é um livro, certo? No sentido de que são livros compilados, nós sabemos disso, mas se todos os livros não deram conta de todas as obras de Jesus Cristo, ou seja, tem coisa que Cristo fez e que não está registrado na Bíblia. Ou seja, a própria Bíblia diz que Cristo fez coisas que não está registrado lá e essas coisas também são importantes. A diferença da fé protestante para a fé dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a seguinte nesse ponto. Nós cremos que tem obras que Jesus Cristo fez e essas outras obras são importantes também. A Bíblia fala isso. Esse ponto tem que estar em comum, senão o protestante está fora da Bíblia. Tem coisa que Cristo fez que não está registrado na Bíblia. Nós cremos que essas coisas também são importantes. Os protestantes não creem que essas coisas são importantes, como a própria Bíblia afirma que tem coisas que Cristo fez e que não está registrado lá. Então esse ponto o pastor não pode falar e já começa com uma série de erros, o vídeo dele. Né? Aliás, o sola escritura, que é o que fundamenta esse pensamento do pastor, não está na Bíblia. Você não vê em nenhum momento. Você tem que interpretar a Bíblia de uma maneira em que ela seja a única regra de fé. Mas ele não aparece escrito na Bíblia como muitos protestantes exigem que as coisas estejam escritas na Bíblia. Tá? A Bíblia não trata desse jeito. Você vai ver uma série de profetas que são mencionados, de ensinamentos e livros que são mencionados na própria Bíblia, e que
não estão no cânon que os homens separaram da Bíblia nos concílios, certo? Então, começa com uma série de erros, ele começa com a visão protestante, se você falar a língua certa, ele só está expressando o pensamento protestante, mas isso aqui não é o cristianismo por completo, bom? O cristianismo, ele é baseado em um evento histórico, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sim, a Bíblia, ela é a revelação de Deus. Moisés ouviu Deus lá no monte. Opa, vamos lá. Ele trata a morte e a ressurreição de Jesus Cristo como se fosse só dos protestantes. Não, Cristo é para todos. Já começa por aí. Foi o que eu afirmei no debate com o pastor Paulo Romero lá na Musical FM. Muitas vezes o protestante ele tem esse comportamento. Ele só quer Jesus para ele. Jesus não pode ser seu, né, para você que está me assistindo. Jesus é do ateu, Jesus é do protestante, Jesus é do católico, Jesus é do adventista. É claro que ele quer que todos sigam aquilo que ele fala. Isso é fato. Mas Jesus veio para todos, ele expiou por todos os pecados da humanidade, ele tomou sobre si, de todos, não foi parcialmente, não foi só de alguns, foi de todos. Então, esse comportamento protestante, ele sim é exclusivista, que é o que eles nos acusam, que nós somos exclusivistas. Mas eles querem tomar Jesus só para ele, certo? Jesus é só dele aqui, só pode ser dele. E, por que eu afirmo isso? Nós cremos igualmente que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo é um fato. Não é só uma afirmação, não é só uma história, é um fato que consolida a nossa fé, está no centro da nossa fé. A morte e a ressurreição do Salvador. Mas vamos lá. Mas o sangue de Jesus, a morte, a ressurreição de Cristo, isso é um fato histórico que corrobora todas as revelações da Bíblia. Portanto, o cristianismo, o genuíno cristianismo, é a única religião. Então, quando você ouvir ele falar cristianismo, você escute protestantismo, genuíno protestantismo, e ele vai falar acerca da Bíblia e tudo. O que ele está querendo dizer é protestantismo. Tá? Mas ele usa dessa linguagem que é para abarcar todos, mas com um truque, né, de linguagem aqui, e fatiar aqueles que também podem ser considerados como cristãos. Mas vamos lá. Que é baseada em um evento mensurável que você pode investigar. É a famosa história do Lee Strobel. A mulher dele havia se convertido ao cristianismo e ele era ateu. E ele era um jornalista investigativo. Ele então falou o seguinte: quer saber? Eu vou estudar o cristianismo, vou investigar e vou provar para minha esposa que o cristianismo é uma balela, porque isso aqui está atrapalhando o nosso casamento. Resultado de 2 anos de investigação, ele se converteu. Mas não é possível que você faça isso em relação ao adventismo, os mormons, porque eles ouviram Deus lá e ninguém viu. Então não tem como provar, é a palavra deles contra a nossa. O que o pastor Rodrigo Mocelin acabou de falar é objetivamente errado. Ele criou um espantalho, é como a gente chama isso na argumentação. Ele criou um argumento a respeito da igreja que não existe, uma versão da igreja que não existe na realidade. Quando ele fala que a nossa fé só professa algo e que você não tem meio de investigar isso. Ou seja, que é só a nossa palavra contra a dele ou das pessoas que acreditam no que ele está falando. E não é verdade. Nós temos um meio sim de investigar. Como eu te falei, Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tiver sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ou seja, você pode orar a Deus e, como fala em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai te responder se aquilo que nós estamos afirmando é verdade ou não é. Você pode discordar desse método. Você pode, pastor, não acreditar que o Espírito Santo responde dessa forma. Mas você não pode dizer que nós não temos um método. Quando você faz isso, você cria um espantalho, uma coisa que nós não afirmamos. E aí você já está fora da discussão. Entende? Se você questionar o nosso método, pelo menos você está dentro da discussão. Aí é outra conversa. Mas quando você diz que a gente não tem um método, que é só de palavra, você comete o erro que eu falei no início desse vídeo, que é de analisar várias religiões de uma só vez. Ele quer fazer que nem no jogo de boliche, o strike. A bola de boliche foi parar no campo de futebol, num lugar que não tinha nada a ver. Entendeu? Então, é terrível a forma que ele argumenta e ele não conhece a respeito da nossa fé. Ele não domina o objeto de estudo que ele se propôs a falar. E isso é um fato. Se ele não sabe disso, se ele não discutiu acerca do nosso método de investigação da verdade, de como a gente pode descobrir se aquilo vem de Deus ou não,
ele não domina isso. Aliás, isso é peça fundamental do livro de Mórmon, quando a gente lê Moroni 10, 3 a 5. Quando você receber aquelas coisas, julgue se elas são de Cristo, orando a Deus, e ele vai te responder, certo? Se você não sabe disso, você não entendeu o beabá da nossa fé, e você está falando dela aqui. Então, já está errado. Se você é protestante, se você é santo dos últimos dias, se você é católico, já está errado o que ele falou. A diferença você tira se o que eu estou falando está certo ou se o que ele está falando está certo. Lê o livro de Mórmon, certo? Conversa com os missionários e olha a materialidade do que já está exposto. Moroni 10, 3 a 5. Qualquer um pode acessar aí na internet. Vê lá se o que eu estou falando está correto ou se o que ele está falando está correto. Então, se Moroni 10, 3 a 5 tiver exatamente o que eu estou dizendo, e o livro de Mórmon ele é registrado desde o século XIX, né? Ele foi trazido por revelação, ele está registrado desde o século XIX, e o vídeo do pastor é recente, tem alguns meses só. Então, o que eu estou falando está correto, que nós temos um método, e o que ele acabou de falar está errado. Sem conhecimento, ou se tem conhecimento e está falando isso para o público, aí é muito triste e é lamentável que ele esteja fazendo isso, né? Aí ele está tentando fazer outra coisa que eu não posso dar o nome aqui. Certo? Então vamos continuar aqui, vamos ver o que ele está falando. A fé cristã, não. Ela é a única baseada em um evento histórico. O fato, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, corrobora as revelações. Para mais detalhes sobre isso, assista a minha série Ateísmo, e mais especificamente a pregação sobre ressurreição. Tendo Jesus... Perfeito. Um ponto aqui interessante é que é o seguinte, ele fica forçando nesse ponto específico, né? Olha, a fé cristã, ela é um fato porque nós entendemos que a morte e ressurreição do Salvador Jesus Cristo é um fato. E nós acreditamos da mesma maneira. Nisso daí, não existe diferença alguma, certo? O ponto é, o que ele está exigindo da nossa fé é uma espécie de cientificismo oculto, ou seja, que você consiga averiguar cientificamente todas as coisas. É o que fica no pano de fundo, segundo o que ele está dizendo. E vê só, você pode escolher essa abordagem. A gente tem muitos estudos científicos de coisas que você pode verificar. Por exemplo, no livro de Mórmon, você vai ver, logo nos primeiros livros ali do livro de Mórmon, citando uma cidade, um altar que tem o mesmo nome de uma cidade que aparece no sul da Arábia Saudita, que é por onde teria passado, segundo esse estudo, a família de Lehi, né, que é as primeiras histórias ali do livro de Mórmon, né, da viagem deles. Então, você pode verificar isso, né, são evidências, e tem uma série de outras que você pode encontrar também. Agora, você exigir que tudo seja investigado cientificamente, você querer materialidade de tudo, é você não crer no Espírito Santo, que a própria Bíblia diz, certo? Então, infelizmente, muitos pastores acreditam que Deus fechou a boca, que não pode existir profetas, tá? Mas não é isso que a Bíblia fala. Ela vai falar em Amós 3,7 o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Você pode não acreditar em profetas, ou você pode acreditar. Mas você não pode dizer que a Bíblia não fala isso. Que Deus, ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, e esse profeta, ele passa isso para a humanidade. Você vai ver em Efésios 4, falando acerca dos dons que cada pessoa tem. Né? Uns para evangelizar, outros para apóstolo e outros para profeta. Você não pode negar que a Escritura está dizendo isso. Certo? E você até lida rapidamente no seu vídeo com isso, e a própria Escritura diz de fato isso. Profetas, ela vai falar em Amós, tá? Daquele que dá a norma para a igreja, só que não é dele, vem de Cristo. Entende? Ele é só o meio por onde isso acontece. Então, vamos assistir mais um pouquinho aqui do que você vai falar. Ele foi visto, testemunhado por centenas de pessoas, dizendo: nós o vimos morto na sexta e ressurreto no domingo. Sendo assim, ele é Deus. Logo, a sua palavra, a palavra de Jesus, é a verdade. Este é o critério para saber. Como? Como que a gente sabe? Um ponto interessante aqui, além disso, né? Então, ele exige que todas
as evidências de uma determinada fé sejam da mesma maneira que se dá com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Só que ele usa isso de maneira astuta, se esquecendo que nem todos os eventos que aconteceram na Bíblia você consegue ter a quantidade de evidências que tem a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por exemplo, vou te dar um. Quando você fala da ressurreição dos santos, ou dos santos que levantaram dos mortos, tá? Junto com os eventos posteriores à morte de Jesus Cristo e à ressurreição, tá? Então, a Bíblia vai narrar que muitos mortos se levantaram. E aí, quais são as evidências? Como é que você consegue comprovar isso materialmente, tá? Que não seja os testemunhos ali. Então, ele quer exigir que tudo relacionado à igreja tem essa mesma força de comprovação. E algumas coisas vão ter, mas outras não. Por exemplo, o livro de Mórmon, você tem testemunhas do livro de Mórmon. Você tem relatos de como foi o processo de tradução do livro de Mórmon. Tem pessoas que participaram desse processo. Logo na capa você vai ver, né, as 8 testemunhas, as 3 testemunhas. Você tem testemunhas de que Joseph é um profeta de Deus, que ele recebeu revelações de Deus, certo? Agora, nem tudo da Bíblia você vai ter essa força de comprovação. Algumas coisas os cristãos ainda não conseguiram. Nós estamos trabalhando para isso, tá? Junto com outros cristãos, para poder trazer o máximo de evidências que a gente puder, trazer o máximo do campo científico que a gente puder trazer para a Bíblia, o máximo do campo filosófico que puder contribuir com a Bíblia, mas nada disso é tão importante quanto o Espírito Santo que Jesus deixou para os apóstolos. Eu sei que para os homens incrédulos, falar sobre o Espírito Santo é falar sobre uma coisa que seria vaga na mente deles. Mas o Evangelho, ele é simples. Ele é desse jeito. Esse foi o meio principal que o Senhor nos deu para saber a respeito das coisas dele. Tiago 1,5 vai falar, pergunte a Deus. Como é que você vai obter resposta? Gálatas 5,22, através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que é o Consolador dos Apóstolos, ele foi dado a nós para testificar acerca da verdade. Tá bom? Então, para o vídeo não ficar muito longo, ele basicamente vai bater em cima de profetas, vai acreditar que a igreja não pode ter profeta, o que contraria a própria Bíblia. Ele começou falando que nós poderíamos contrariar a Bíblia, mas na verdade é ele que está contrariando, conforme as escrituras que eu citei. Sim, acreditar no princípio de profeta está correto, acreditar no princípio de que alguém recebe revelação de Deus está correto, e, embora eu discorde dos adventistas, por ser de uma fé diferente, é natural, né? Vai ser diferente, se dá de maneira diferente, a crença deles no princípio de profeta está correto. A crença da Igreja Católica de que alguém recebe revelação de Deus e fala para a humanidade está correto, porque é isso que as Escrituras apresentam. O protestante calvinista, né, que é principalmente o caso dele, que dessa ripa também arminiana, tem que parar de querer ter Jesus só para ele. Então o Jesus ele só pode ser calvinista na visão do calvinista, de muitos calvinistas. Não vou generalizar aqui, lá. Mas a maioria dos calvinistas que eu vejo na internet quer Jesus só para ele. O católico não pode ter Jesus, o adventista não pode ter Jesus, crê em profetas, por mais que a Bíblia fale em Efésios 4, de novo, acerca de que alguns foram dados para profetas, eles acham que não. Como diz Efésios 2 também, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Cristo como cabeça. É só para eles o Jesus. E eles nos chamam de exclusivistas. Tá? Então, seu teste, pastor Rodrigo Mocelin, não funciona à luz das Escrituras. Os argumentos que você apresenta também não estão corretos à luz de Jesus Cristo e de tudo que foi falado acerca dele, certo? Então, não funciona, você não conhece o suficiente da nossa fé, você não consegue apresentar ela da maneira que ela se apresenta para começar a discussão, e por isso, seu teste é falho, tá bom? Então, perfeito. Reagir só a um ponto do vídeo dele, né? Ele vai repetir a argumentação e vai dar mais embasamento para os argumentos dele, mas basicamente era a respeito disso que ele ia falar. Certo? Espero ter te ajudado
nesse vídeo. Deixa eu ver se eu normalmente escrevo bastante, né? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ah, tem um ponto interessante. Ele cita em determinado momento aqui do vídeo que a Bíblia diz que aquele que acrescentar alguma coisa às Escrituras, né, esse está em condenação, que é o que vai falar lá em Apocalipse no final. Só que ele não menciona a Escritura de Deuteronômio 4:2, que diz a mesma coisa. Aquele que acrescentar a este livro também está em condenação. Ou melhor dizendo, aquele que acrescentar as palavras do Senhor também está em condenação. Então, se a gente for levar isso ao pé da letra, como ele está querendo, você tem que rasgar a Bíblia a partir de Deuteronômio 4:2. E não é isso. O que esses textos igualmente estão querendo dizer? Que aquela revelação que foi dada em Deuteronômio 4:2 e a revelação que é dada no final de Apocalipse está falando para você não acrescentar referente àquela revelação. Tanto que se você estuda a história da formação da Bíblia, ela é um compilado de livros. E quando estava sendo escrito Apocalipse, você não tinha tudo junto. Então, como é que ela vai falar de uma coisa que não tinha tudo junto se os livros estavam separados? Então está se referindo a Apocalipse especificamente. Ou seja, não pode acrescentar no livro de Apocalipse. Não que Deus fechou a boca para a humanidade. Deus não fechou a boca para a humanidade. Ele continua falando, ele fala para nós. Nós necessitamos de revelação. Revelação é algo de Deus. O princípio de receber revelação está correto. Nós cremos que o profeta de Deus é o presidente Russell M. Nelson, que Joseph Smith foi o profeta da restauração e, através dele, ele foi usado como instrumento de Jesus Cristo. Tá bom? Então, você me desculpe aí, estou um pouquinho suado aqui no vídeo, tá? Era isso que eu precisava falar. Espero ter te ajudado com as questões que o pastor apresentou. Muita gente sempre me falava desse vídeo, né, para eu poder reagir. Não tinha reagido com essa profundidade. E, mais uma vez, para você que é membro do canal, você vai saber as novidades que eu vou te contar lá. Você que não é membro, se torna membro para a gente continuar com essas conversas, participando de tudo aqui e lidando com as questões que são apresentadas contra a igreja. Muito bem? Obrigado pela tua companhia nesse vídeo. Até ao próximo e fica com a imagem do vídeo anterior. Até mais.